Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom, no vídeo de hoje, nós temos a correção de uma prova que eu fiz de bioquímica. E essa prova, por que que eu tô trazendo aqui? Porque ela é pautada num conteúdo de um vídeo muito recente aqui do canal sobre bioquímica. Então, se você ainda não viu o vídeo de bioquímica, eu aconselho você a ver primeiro e depois vem aqui para essa provinha para você entender um pouquinho mais de como funciona todo o conteúdo abordado no vídeo anterior, tá bom? Bom, então começando aí com a primeira questão, é, só para deixar claro, esta é uma prova da instituição, tá bom? É elaborada pela minha professora. Então, não fui eu que fiz essa prova. Essa prova foi elaborada pela instituição a qual eu faço o curso de enfermagem, só para deixar claro aqui. Bom, direitos autorais especificados. Agora vamos lá. E essa é uma foto da minha, tá? Da minha prova. Não é de outra pessoa. Essa é a prova que eu fui lá e, enfim, anotei as coisas no momento ali da prova. Sem mais enrolação, primeiro, os carboidratos e lipídios dietéticos são as principais fontes fornecedoras de energia necessária ao trabalho mecânico e metabólico, bem como secreção, absorção, excreção, crescimento e produção em aves. Tá? O que seria este trabalho mecânico na digestão? Trabalho mecânico na digestão se refere aos processos físicos que quebram o alimento em pedacinhos menores, aumentando a área de superfície para facilitar a digestão química e a absorção ali dos nutrientes. Inclui a mastigação feita pelos dentes e língua na boca. Os movimentos peristálticos, que a gente chama de peristaltismo também, dos músculos do esôfago e do estômago, para impulsionar e misturar aqui, ali, o bolo alimentar, aquilo que você está comendo, né? O bolo alimentar e o quimo. O quimo é aquela parte que fica líquida do alimento já. E aí temos também a ação da mistura do estômago para triturar os sólidos. Então, só para explicar essa parte do trabalho mecânico. A insulina produzida nas aves parece ser mais potente que a produzida em mamíferos. Entretanto, as aves parecem ser menos dependentes, opa, palavrinha-chave aqui, menos dependentes da ação da insulina. Nesse sentido, responda. Tá. A insulina aumenta a disponibilidade de glicose nas células e estimula vias catabólicas? Não, gente. Ela não aumenta a glicose no seu sangue. Se você verificar lá no vídeo anterior, você vai perceber que a insulina ela tem ação hipoglicemiante. O que que isso significa? Ela diminui a glicose no sangue, a quantidade de glicose no sangue. Eu até anotei aqui durante a prova, quando eu estava fazendo, que ela é produzida pelas células beta, e aí ela diminui a glicose, e esta diminuição de glicose tende a ocorrer após as refeições. Enquanto que o glucagon é um hormônio, né, secretado pelo pâncreas, assim como a insulina, ele é produzido pelas células alfa, e ele tem um efeito oposto, diametralmente oposto ao efeito ali da insulina. Por quê? Porque ele aumenta a quantidade de glicose e a ação dele é entre as refeições, diferentemente da insulina que ocorre depois das refeições, né? Então, o glucagon ele tem um efeito hiperglicemiante, ele vai aumentar a glicose, diferentemente da insulina, que diminui a disponibilidade de glicose nas células e estimula via catabólicas, tais como a via glicolítica e glicogênese. Se você não está entendendo o que é via glicolítica e glicogênese, faça o que eu dei de sugestão no início desse vídeo. Assiste o vídeo anterior de bioquímica que você vai entender tudinho, via glicolítica, via glicogênese, tá bom?
Então, vamos lá. Tá. Aí, por que que a A tá errada? Porque aqui a insulina não aumenta. E a C também tá errada, porque a insulina não aumenta. A D também tá errada. E a E também, porque não aumenta, tá? Observe a reação química abaixo e responda a alternativa correta sobre a enzima que atua nesta reação. Vamos lá, então. Deixa eu ver se eu consigo aumentar isso aqui. Só um momento. Observe a reação química abaixo e responda a alternativa correta sobre a enzima que atua nesta reação. Então, é sobre a enzima. Aqui, daria para ir para uma dedução se você não soubesse responder. Por quê? A enzima atuante nesta reação é a enzima fosfoglicerato mutase. Então, a enzima fosfoglicerato mutase, fosfoglicerato mutase, é uma enzima essencial na glicólise, que catalisa a conversão de 3-fosfogliceratos e não 3-bifosfogliceratos, em 2-fosfogliceratos. Aqui a gente já tem 3, então não é. Essa não é. A enzima atuante nessa reação é a fosfoglicerato quinase. Fosfoglicerato quinase. A enzima fosfoglicerato quinase, também chamada de PGK, a fosfoglicerato quinase, é uma enzima essencial nas vias metabólicas da glicólise, ou seja, é a quebra da glicose, e da gliconeogênese. Então, ela é importante para produzir ATP, ATP, por meio da fosforilação em nível de substrato. Então, ela catalisa a transferência de um grupo fosfato, 3-bifosfato glicerato, para o ADP, formando 3-fosfato, 3-fosfoglicerato e o ATP. E o ATP. Então, forma a enzima fosfoglicerato quinase, ela pega essa com o ADP e transforma em 3-fosfato glicerato e ATP, que é a principal produção aí de energia, nesse caso. Então, B. Não podia ser essa, por exemplo, da 3-fosfato desidrogenase, porque desidrogenase vai perder um hidrogênio. E aqui, na reação, nós temos C3H4O10P2 e C3H4O7. O que muda é o número de fosfato de oxigênio, fosfato, oxigênio, e só, nem o carbono não muda. Então, não poderia ser desidrogenase, porque o número de hidrogênio permanece, não se altera. Então, aqui é a enzima fosfoglicerato quinase. Pessoas que sofrem de distúrbios de alimentação do tipo anorexia nervosa correm sério risco de vida, uma vez que as taxas de reservas de energia ficam cada vez mais escassas, até que se degrade completamente reservas de tecido adiposo e posteriormente muscular. Degradação é sempre o catabolismo. Por quê? O anabolismo é sempre uma construção. Ele vai sintetizar moléculas grandes a partir de moléculas pequenininhas. O catabolismo, ele vai sintetizar moléculas pequenininhas a partir da quebra, da degradação de moléculas grandes. Então, catabolismo.
Leia o texto a seguir em seguida, responda. Todo alimento deve ser digerido e ir para a circulação sanguínea na forma de moléculas. De acordo com os seus conhecimentos, observe as lacunas com a numeração de 1 a 12 e as correlacione com os testes 4 e 5 a seguir. Assim que o indivíduo ingere um alimento muito rico em carboidratos, este será degradado por enzimas digestivas, percorrendo o tubo digestivo e, quando atinge o intestino delgado, é facilmente absorvido na forma de bom, carboidrato, digestão e absorção. Carboidrato vai ser absorvido na forma de quê? Glicose. Vai ser absorvido na forma de lipídio, sei lá, lactato pirúvico? Não, não vai ser. Vai ser glicose. Deixa eu ver qual a opção que tinha mais. De frutose? Não. Por quê? Porque ela vai atingir a circulação sanguínea e atinge o. Aí, vamos fingir que aqui não tem nada. Órgão responsável por secretar um hormônio. Quem vai secretar um hormônio secretado pelas ilhotas de Langerhans é o pâncreas. O pâncreas vai secretar insulina, secretada pelas células beta das ilhotas de Langerhans, e esse hormônio vai exercer uma atividade que hiper ou hipoglicemiante vai aumentar ou diminuir o nível de glicose no sangue. Vai diminuir o nível de glicose no sangue, então é hipoglicemiante. E favorece a entrada de glicose nas células, uma vez que o indivíduo está ingerindo carboidrato e absorvendo glicose. Uma vez desencadeada a via glicolítica, esta dará origem à molécula de quê? A molécula de piruvato. Piruvato. Esta etapa ocorre no citoplasma, porque aqui pede a localização da célula. Após esta etapa, ocorrerá o quê? O ciclo de Krebs, que acontece aonde? Não, o ciclo de Krebs na matriz mitocondrial. E o ciclo de Krebs é responsável pela degradação de moléculas e por facilitar o quê? A cadeia respiratória, que acontece onde? Nas cristas mitocondriais. Então, ciclo de Krebs na matriz e cadeia respiratória nas cristas. Isso é A. A seguinte reação demonstra que a glicose 6-fosfato, que é um subproduto da via glicolítica, será biotransformada em frutose 6-fosfato. E essa reação dá início à via glicolítica. Qual a enzima da via glicolítica? Fosfofrutaquinase. E o subproduto? Glicose 6-fosfato. E os produtos? Piruvato. A via glicolítica é crucial para a manutenção da vida. Nesse sentido, é possível afirmar que, lembrando que toda via metabólica é regulada pelo acúmulo do produto final, porque o produto final inibe a enzima. Então, levando tudo isso em consideração, a enzima que atua nesta reação é a fosfoexose isomerase, que é inibida pelo acúmulo de piruvato, que é o produto final, e vai culminar na via de glicogênese. Está aqui. A fosforilação da frutose 6-fosfato é realizada pela enzima fosfofrutaquinase. Esta enzima catalisa a reação de transferência de um grupo fosfato do ATP para a posição 1 da frutose 6-fosfato, formando a frutose 1,6-difosfato. Temos duas. Esta reação depende da presença de magnésio. Nas condições celulares, esta reação é irreversível. A fosfofrutaquinase tem sua atividade acelerada sempre que as taxas de ATP, de energia, se tornam baixas, ou tem um aumento dos produtos de hidrólise do ATP, ADP e AMP, principalmente do AMP. De acordo com esse texto e com base nos seus conhecimentos, responda a alternativa correta. Esta reação é importante no controle da via glicolítica. A fosfofrutaquinase
De novo, fosfofrutoquinase é a enzima importante da via glicolítica. É a enzima da via glicolítica. A fosfofrutoquinase é uma enzima reguladora considerada marca-passo da via em questão. 8. O bom entendimento da área bioquímica é crucial a qualquer profissional da saúde. Neste sentido, observe a reação a seguir e escolha a alternativa correta em relação à reação. Então, a gente tem uma frutose 1,6-bifosfato, dihidroxiacetona fosfato, gliceraldeído 3-fosfato. A. Na reação em questão ocorre a geração de duas moléculas, sendo a forma cetônica mais tóxica? Não. B. Na reação em questão ocorre a clivagem. O que é a clivagem? É a divisão de uma molécula em fragmentos menores. Então, a gente divide uma molécula grandona em várias partes pequenininhas, através da enzima aldolase. A enzima aldolase, ela atua na produção de energia celular, como? Fazendo a catálise de uma etapa da glicólise e gliconeogênese, gerando uma molécula cetônica, uma cetona, cadê a cetona? Aqui, cetona, gerando uma cetona, uma molécula cetônica e outra aldeídica, sendo esta última a mais tóxica. Sim, a molécula aldeídica é a mais tóxica e a cetônica é a menos tóxica. O que acontece? Peraí. A enzima aldolase catalisa a quebra da frutose 1,6-bifosfato em duas moléculas menores, o gliceraldeído 3-fosfato. Então, aqui. Então, de novo, a enzima aldolase, essa aqui, ela vai catalisar a quebra da frutose 1,6-fosfato, bifosfato, em duas moléculas menores, o gliceraldeído 3-fosfato e a dihidroxiacetona fosfato, que é uma cetona. Isso aqui, uma cetona. Essa aqui é a função orgânica. Essa reação é conhecida como clivagem aldólica reversa ou retroaldólica. É uma etapa fundamental na glicólise e acontece entre os carbonos 3 e 4 da molécula de frutose. Certo. 9. Os átomos são as moléculas, são as menores unidades dos seres vivos e constituem moléculas que, por sua vez, constituem células e todo o organismo de um indivíduo. E aí ele pede a questão incorreta. Que é isso? Bioquímica é a ciência que estuda as bases químicas da vida e suas propriedades químicas e fenômenos celulares em termos moleculares. Sim, o ser vivo se adapta às condições do meio ambiente e, apesar das variações, mantém constante a sua organização interna devido a um equilíbrio dinâmico? Sim, com um sofisticado sistema de regulação e geração de ATP, que é energia. C. Metabolismo é o conjunto de transformações que as substâncias sofrem no meio interno para suprir o organismo de energia, renovar suas moléculas e garantir a continuidade do estado organizado. Sim, a osmose, o equilíbrio. Anabolismo é um conjunto de reações químicas com o objetivo de estocar energia? Não, não é nada disso. E dar origem a moléculas funcionais degradadas para a geração de energia. Bom, se você achasse que era até aqui já desconsidera, porque degradação está envolvido com catabolismo. E o anabolismo é a síntese de moléculas mais complexas a partir de moléculas mais simples. Degradação tem relação com catabolismo, então essa é errada. A figura abaixo representa o órgão essencial para a secreção de substâncias
capazes de regular processos anabólicos e catabólicos da glicose. Essa secreção se refere aos hormônios. Se envolve o processo catabólico e anabólico da glicose, insulina e glucagon. Insulina hipoglicemiante, ou seja, diminui a quantidade de glicose no sangue e é produzido, secretado pelas células beta. Já o glucagon tem efeito, ação hiperglicemiante, então aumenta a quantidade de glicose no sangue. De acordo com seus conhecimentos, observe a figura e escolha a alternativa abaixo que relata o órgão demonstrado, bem como suas atividades. É o pâncreas, aqui tem até o duto pancreático, e então já podia eliminar fígado. No pâncreas ocorre a liberação principalmente de hormônios hipoglicemiantes, a insulina, e hiperglicemiantes, o glucagon, que culminam na regulação de diversas vias de utilização da glicose, proteínas e lipídios. Sim. Agora, no pâncreas, quando estimulado pela presença de glicose sanguínea, ocorre a liberação de hormônios hiperglicemiantes? Não, aí já tem a ver com outra situação. Não vai ser só hormônio hiperglicemiante, também tem o hipoglicemiante. E não é que ele é estimulado pela presença de glicose. Apenas isso. E hiperglicemiante, não. As enzimas são estruturas fundamentais para que ocorram as reações metabólicas e sua síntese no organismo ocorre nas seguintes estruturas celulares. A síntese das enzimas acontece no ribossomo. Lisossomo, ele vai realizar a degradação ou síntese de lipídios. O complexo de Golgi, ele armazena e secreta. Centríolo vai ser importante na separação dos núcleos celulares e formação de microtúbulos. Os ribossomos fazem a síntese proteica e síntese enzimática também. Então, síntese de enzima, ribossomo. Uma vida saudável implica em uma dieta equilibrada e exercícios físicos regulares. Desta forma, com maior facilidade, o indivíduo é capaz de acumular energia na forma de tecido adiposo. O que é tecido adiposo? O tecido adiposo é o tecido conjuntivo especializado que armazena energia e atua ali como isolante térmico, etc. E a forma mais comum de reserva de energia passa a ser na forma de glicogênio, que é formado quando ocorre o acúmulo de piruvato. Então, glicogênio é formado quando ocorre o acúmulo de piruvato e inibição da via glicolítica. Por quê? O acúmulo de piruvato pode sinalizar o excesso de energia e inibe a glicólise de muitas maneiras, como pela ativação da piruvato desidrogenase cinase, que é a PDK. A PDK, ela pode inibir a piruvato desidrogenase complexa, que é a PDC. Então, a PDK pode inibir a PDC. E aí, isso faz a conversão do piruvato em acetil-CoA para entrar ali no ciclo de Krebs, que também está no vídeo anterior. O acúmulo do piruvato também pode inibir a própria via glicolítica no nível da piruvato quinase. Então, acontece ali o acúmulo de piruvato e a inibição da via glicolítica. Aqui, uma discursiva. A OMS vem em sucessivos informes anuais sobre a situação mundial da saúde, alertando países e seus governantes sobre a extrema gravidade da escala mundial das doenças crônicas, incluindo em particular aquelas associadas à alimentação inadequada e à inatividade física, como a obesidade, hipertensão, doenças cardiovasculares e diabetes. Por mais paradoxal que possa parecer, a velocidade de crescimento destas doenças tende a ser ainda maior
nos países em desenvolvimento, e dentro desses, entre os setores mais pobres de suas populações, indicando que essas doenças, tanto quanto a fome, desnutrição e carências nutricionais, são expressões de insegurança alimentar. As vias metabólicas participam inteiramente nos processos de digestão de alimentos, e dessa maneira explique o que é uma via metabólica, como pode ser regulada e diferencie anabolismo e catabolismo. Bom, para essa questão, a gente tinha que, então, definir, explicar a regulação da via metabólica, dizer, né, falar sobre a via metabólica e diferenciar anabolismo de catabolismo. A resposta é a seguinte: toda via metabólica é regulada pelo acúmulo do produto final, pois este inibe a enzima. Anabolismo refere-se à síntese de uma molécula mais complexa a partir de uma molécula mais simples. Já o catabolismo é a síntese de uma molécula simples a partir da degradação de uma molécula mais complexa. Um simples exame de sangue que custa cerca de R$ 40, feito todos os anos, pode evitar que milhões de pessoas desenvolvam o diabetes. Ao dosar a glicemia, dá para saber se a quantidade de açúcar no sangue está acima do normal. E, se estiver, é só começar um tratamento para evitar que o problema se instale. Mas por que se preocupar tanto com o diabetes? Calcula-se que em 2005, esse é um texto antigo, tá? Então, haverá, né, já passamos bastante de 2005, 350 milhões de diabéticos no mundo. E esse número pode até vir a ser maior. No início desse ano, já eram contabilizados 117 milhões de casos. Sabendo da importância da glicose no organismo, explique quais são os destinos, as vias aeróbios da glicose no interior, dentro da célula. Essa é simples. Os destinos aeróbios da glicose no interior da célula são a via glicolítica, via glicogênese, cadeia respiratória e ciclo de Krebs. São quatro: cadeia respiratória, ciclo de Krebs, via glicolítica e via glicogênese. Tá? E a última, quais podem ser os destinos vias anaeróbios da glicose no interior da célula? A fermentação lática, conversão do piruvato em lactato. Enfim,